Olá amigos, olá irmãos, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje vamos estudar um assunto maravilhoso. Vamos estudar sobre a porta da graça. A porta da graça é uma porta que Deus abriu para salvar a todos os pecadores arrependidos. Eu creio que todos vocês que me assistem sabem o que é uma porta e para que serve uma porta. Quando se sabe o valor, a importância de uma porta, torna-se mais fácil nós compreendermos o assunto da porta da salvação. Alguém disse que uma porta só tem valor quando ela pode ser aberta ou fechada no tempo certo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. No sentido figurativo, Jesus usou a porta para ilustrar como ocorre a salvação de uma pessoa. O que foi que Jesus nos ensinou sobre portas? Este assunto está registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 e o verso 14. Jesus disse assim: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela." Verso 14. "Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram." Sabe, amigos, uma coisa me impressiona muito nesta fala de Jesus, ou seja, nesta informação que Jesus nos dá a respeito das portas. É que Jesus diz que são poucos os que entram pela porta estreita, que é a porta da salvação, e são muitos os que entram pela porta larga, que é a porta da perdição. Você também não fica impressionado com esta informação de Jesus? O correto seria Jesus dizer que são muitos os que entram pela porta estreita, que conduz à salvação, e poucos os que entram pela porta larga, que conduz para a perdição. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus nos apresenta uma realidade muito triste, porque são poucos os que entram pela porta estreita e muitos entram pela porta larga, que é a porta da perdição. Será que é porque é mais fácil? Note que Jesus, ao falar das diferenças entre as duas portas, a porta estreita e a porta larga, Jesus nos aconselha a entrarmos pela porta estreita. Embora seja mais difícil, mas é a porta que leva as pessoas à salvação eterna. E a porta larga leva para a perdição eterna. Então vale a pena se esforçar, vale a pena entrar pela porta estreita. Você já ouviu falar que para o bom entendedor uma palavra basta? Já ouviu, né? Pois bem, eu penso que a pessoa que deseja a salvação, ela sabe que não deve entrar pela porta larga, mas sim pela porta estreita. Quando Jesus falou com os discípulos sobre a porta da salvação, Jesus ensinou, ou seja, ele falou nos mínimos detalhes para não ficar dúvida na mente dos discípulos. E quando nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 7 e o verso 9, aqui Jesus nos dá mais uma informação sobre a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas." Verso 9. "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens." Olha que revelação incrível, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa essas palavras de Jesus. Ele disse: "Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo."
E ele diz mais ainda: entrará e sairá e achará pastagem, ou achará pastagens. Nesse verso, Jesus está usando novamente uma figura de linguagem. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quem entrar por ele viverá em liberdade. A pessoa terá o direito de ir e vir, e ainda mais receberá todos os cuidados que requer uma vida. Você entendeu o que Jesus quer nos dizer com essas palavras? É importante nós notarmos aqui que Jesus está ensinando por contraste. Ele está falando da diferença que há entre a porta estreita e a porta larga. Então Jesus está dizendo que quem entra pela porta larga não tem liberdade, porque a pessoa é escrava do pecado. Mas quem entra pela porta estreita, Jesus liberta. E a pessoa então agora é livre, ela pode ir e vir. Não é como muitas pessoas imaginam. Imaginam que na porta larga há liberdade. Não é. Na porta larga, as pessoas são escravizadas pelo pecado. Na porta estreita há liberdade, porque Jesus é que liberta do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Quando eu li essas palavras de Jesus, eu vibrei de alegria. Que coisa extraordinária, que coisa linda! Eu cheguei à conclusão, irmãos e amigos, que Jesus é a porta dos milagres. Jesus é a porta da esperança. Jesus é a verdadeira porta da felicidade. E você sabe o que significa entrar pela porta estreita? Pois bem, entrar pela porta estreita é aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Mas não basta apenas crer em Jesus. É preciso obedecer os seus conselhos, é preciso seguir as suas palavras, ou é preciso viver de acordo com a sua vontade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para testar os seus conhecimentos. Se Jesus é a porta da salvação, se Jesus é a porta estreita, eu te pergunto, quem é a porta larga que conduz para a perdição? Responda aí. É isso mesmo. Parabéns. A porta larga representa Satanás, o diabo. E ele não gosta que as pessoas entrem pela porta estreita. Ele faz de tudo para que as pessoas não entrem pela porta da salvação. Então Satanás, ele faz o possível para seduzir as pessoas a entrar pela porta larga, que é a sua porta. É a porta que conduz as pessoas à perdição eterna. Estamos caminhando para o final, mas eu quero te fazer mais uma consideração muito importante. Presta atenção agora no que eu vou falar. Escute bem. A Bíblia diz que assim como Deus abriu uma porta para a salvação de todos os pecadores que desejarem ser salvos, esta mesma Bíblia diz que essa porta será fechada. Você já ouviu falar no fechamento da porta da graça? Já ouviu, não é? O fechamento da porta da graça é o fim da oportunidade de salvação para os pecadores. Então, quando a porta da graça for fechada, quem estiver salvo continuará sendo salvo para sempre. E quando a porta da graça se fechar, quem está perdido continuará perdido para sempre. E você pode conferir essa profecia que está registrada no Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 11. Com o fechamento da porta da graça, meus queridos, termina aqui na terra também a missão do Espírito Santo, que é trabalhar com as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento. O Espírito Santo é um agente divino, ele é Deus que procura convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. E aí então, o Espírito Santo é que leva as pessoas a aceitar o Salvador Jesus.
E quando fechar a porta da graça, esse trabalho do Espírito Santo cessará. E eu quero terminar mencionando para você o que está escrito em 2 Coríntios. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Em outras palavras, este é o tempo em que Deus mostra a sua salvação. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia da salvação, diz a Bíblia. E antes de fazer a oração, para encerrarmos, eu quero fazer um apelo para você que ainda não entrou pela porta estreita. Você que está me assistindo e que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Você não passou por essa porta estreita. Agora, enquanto ela está aberta, agora, enquanto Deus nos dá a oportunidade, o apelo que eu faço a você, aceite a Jesus, enquanto esta porta está aberta. Agora vamos orar. Nosso Deus amado, querido Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado pelo ensinamento que Jesus nos deu, de que a porta estreita é a porta que conduz para a salvação. E esta porta representa Jesus. Ó Deus querido, nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus entre em nossa vida. Nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Por favor, Senhor, abençoa cada pessoa que assistiu esse estudo e que nesta hora estão entregando a vida a Jesus. Recebe, Senhor, estas pessoas e abençoa para que tenham forças, tenham perseverança em seguir a Jesus, em se preparar também para a sua volta, que se dará logo, logo. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza sempre na verdade. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.